Bom dia, meninos. Hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre o absolutismo monárquico, né? Aqui a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada, que a gente falou sobre os principais pensadores, os filósofos absolutistas. Aqui de lado nós temos Nicolau Maquiavel, onde ele era o florentino, né? Ele nasceu na Itália, ele trabalhava com a família Médici, ele era secretário da família Médici, ele acaba presenteando o filho do rei com o livro O Príncipe, né? Como um manual de instrução de como se tornar um rei absolutista. As características, algumas frases muito bem conhecidas de Nicolau Maquiavel: os fins justificam os meios, sobre o ser amado ou ser temido. Esse cara aqui é muito importante para o absolutismo monárquico, a consolidação. Inclusive vai ser lido por Napoleão Bonaparte futuramente. Nós temos aqui Thomas Hobbes, o contratualista, né? Ele vai falar aqui sobre a ideia de um contrato social, que nós somos de natureza selvagem, nós somos selvagens de natureza, e para que a sociedade progrida, que há um progresso na sociedade, nós precisamos entregar ao monarca, a um rei, as nossas liberdades. Nós temos que abdicar da nossa liberdade para entregar ao rei a maneira de governar. E isso nós temos Thomas Hobbes, inclusive ele cabe muito em redação, Thomas Hobbes, tá bom? Quando se fala de temas sociais, Thomas Hobbes pode ser citado muitas vezes. Aqui nós temos os dois filósofos que nós temos que falam sobre a teoria do poder divino, né, do rei. Nós temos Jacques Bossuet, ele é um cardeal Jacques Bossuet, que ele vai justificar que o rei ele é escolhido por Deus. Deus escolheu o rei para governar, e quando você desobedece ao rei, você está desobedecendo a Deus. Então nós temos aqui uma submissão da população, principalmente aquelas pessoas que são muito devotas, elas vão ter um medo, um temor muito grande do rei. E nós temos aqui, pessoal, do lado Jean Baudin, também ele vai ser um filósofo que vai falar sobre a teoria do poder divino, tá bom? Isso aqui é só um lembrete da nossa aula passada. Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo monárquico francês, certo, pessoal? O absolutismo monárquico francês. Para fazer uma justificativa, eu coloquei aqui atrás a figura de Leviatã, escrito por Thomas Hobbes, né? Nós temos o Leviatã, um gigante. Aqui de um lado ele tem um cetro, né, na mão, que representa o seu poder onipotente na França. E nós, não só na França, mas em qualquer estado. E do outro lado nós temos a espada sobre o governo militar, né, sobre o seu poderio militar. E aqui, se vocês observam, ele é formado por pessoas. Cada pedacinho desses são pessoas que formam o corpo do Leviatã. E isso fala muito sobre contrato, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam essa aula de hoje. E a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, a gente vai voltar lá para a Idade Média, no final da Idade Média, na Baixa Idade Média. A gente vai falar sobre uma família, a família Carolíngia, né? E é importante, pessoal, é importante que vocês entendam que o absolutismo monárquico ele não se forma de uma vez, de uma hora para outra. O absolutismo monárquico ele vai se formando com o passar do tempo. Ele precisa cumprir, e ele cumpriu 3 etapas. Então, para tornar o absolutistas ou reis absolutistas, eles precisavam cumprir 3 etapas. Eu gostaria, pessoal, que vocês entendessem, compreendessem essas 3 etapas. É muito importante que vocês compreendam essas 3 etapas antes da gente passar para o absolutismo monárquico francês especificamente, tá bom? Então, como é que o rei se torna absoluto? Pessoal, nós temos um lapso temporal de quase 200 ou 300 anos para que a gente possa tornar o absolutismo bem consolidado, tá bom? Inicialmente, perdão, só falando sobre a primeira etapa, a etapa de construção do absolutismo, nós temos uma das primeiras etapas, e a mais importante, é a desmilitarização da nobreza. A gente precisa entender que lá na Idade Média, nós existíamos um modelo chamado feudal. O feudalismo ele é formado por vários pequenos condados, várias pequenas terras, e essas terras têm o seu representante real. Cada terra tem seu representante real. Nós temos uma administração descentralizada, ou seja, a França, não só a França, mas toda a Europa era fragmentada em pequenas terras, e cada terra tinha o seu representante real, e cada representante real tinha os seus súditos. Aí nós chamamos isso, pessoal, de suzerano e vassalo. O suzerano é o representante real, é o rei daquela terra. E o vassalo
as pessoas que são governadas por ele, certo? Um ponto que eu gostaria que vocês entendessem é que existia uma hierarquia entre essas terras. Por exemplo, existiam nobres ou nobrezas que eram bem mais consolidadas, que eram bem mais poderosas, que tinham o exército bem mais poderoso, e essas nobrezas maiores, elas acabavam fazendo um contrato com essas terras menores, que nós vamos chamar de suzerania e vassalagem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que esses senhores feudais maiores, esses senhores feudais que eram de grandes terras, que tinham poder militar muito grande, eles poderiam ser grandes, eles poderiam ser militares, eles poderiam ser militarizados, eles tinham poder, mas, no entanto, eles não controlavam os vassalos dos seus vassalos, se é que vocês me entendem. Então, o seu poder militar, pessoal, ele era fragmentado. Então, deixa eu explicar uma coisa, como se fosse mais ou menos assim. João, ele é o grande líder ou o grande feudal, né? Então, ele controla ou ele protege outros 5 reinos feudais. O que eu queria que vocês entendessem é que João controla os líderes feudais, mas João não controla os vassalos dos seus líderes feudais. Então, observe, pessoal, que o poder do rei, o poder do grande feudal, ele não alcança aos vassalos dos seus vassalos. E isso, pessoal, acaba fragmentando o exército e diminuindo a força desse senhor feudal. O que acontece com a desmilitarização da nobreza? O que acontece quando você desmilitariza a nobreza é quando este senhor feudal, é o grande, o poderoso, ele ultrapassa os seus vassalos e ele vai lá nos seus subvassalos. E ele acaba comprando esses subvassalos, ele acaba pagando por eles, né? Eles se tornam mercenários desse grande rei. E esses que eram chamados de subvassalos, eles não vão trabalhar mais para os senhores feudais menores. Eles vão trabalhar para o senhor feudal maior. E o que é que acontece a partir daí? Os senhores feudais menores, eles vão se enfraquecendo militarmente e acabam se tornando dependente economicamente do senhor feudal maior. Observe, nós temos aqui o primeiro rei a fazer isso, o rei caloríngio, né, que era o Felipe Augusto, né, Felipe II. Ele reinou de 1180 a 1123. Então, ele tomou esse primeiro passo. O que acontece? O que ele fez? Ele desmilitarizou a sua nobreza. Então, a nobreza, que antes tinha seus próprios exércitos, agora está submissa ao rei Felipe Augusto. E rei Felipe Augusto controla de forma monopólio, ele tem um monopólio sobre a força, sobre o exército. E aquela nobreza que tinha o seu próprio exército que não tem mais? Agora aquela nobreza, ela vai se tornar uma classe que vai ficar basicamente administrativa. Como assim administrativa? O rei, né, no caso Felipe Augusto, ele vai administrar todas as terras, mas ele não tem como administrar tudo. Então, aquelas antigas nobrezas que tinham seu próprio exército, agora são subordinadas ao rei Felipe Augusto. E aí, pessoal, nós temos o primeiro passo para dar através do absolutismo monárquico, que é a desmilitarização da nobreza. Ou seja, aquela nobreza, os senhores feudais menores, eles perdem seu exército para o senhor feudal maior. Nesse caso, nós temos aqui que esta nobreza, que é o Felipe Augusto, não, o Felipe II, ele vai drenar a força ou o exército dos senhores feudais menores, perdão. Então, pessoal, nós temos aqui o compromisso de subvassalos. O que é esse compromisso de subvassalos, pessoal? É justamente o senhor feudal maior, ou seja, o rei, a monarquia, ele vai fazer o contrato, ele vai fazer um contrato com os subvassalos e eles não mais vão proteger os seus vassalos, mas sim o senhor feudal. Então, nesse caso, a nobreza se torna meramente administrativa. Aquela nobreza pequena que tinha o seu exército não tem mais e agora ela se torna meramente administrativa e outra coisa, ela se torna totalmente dependente do rei maior. Então, pessoal, nós temos o primeiro passo para a criação do absolutismo, que é a desmilitarização da nobreza. Então, quando você desmilitariza a nobreza, você se torna um
você pega o monopólio da força, você se torna o grande, você tem o domínio sobre o exército de todas as regiões. Tá? Beleza? Então vamos passar aqui. Qual a segunda etapa? A segunda etapa, pessoal, ela vai ser também pela dinastia caloríngia. Então nós temos aqui o rei Luís IX, né? Inclusive é importante que Luís IX se tornou o santo, né? São Luís. Por muito tempo a gente vai a capital do Maranhão é uma homenagem a São Luís, o rei Luís caloríndio, tá bom? E qual é a função essa etapa do absolutismo? A função de Luís IX, ele vai ser aproximação com a burguesia. Ele vai se aproximar da burguesia. Por que ele vai se aproximar da burguesia, galera? Claro e óbvio, porque a burguesia que era dona do capital. Se a burguesia era dona do capital, a gente pode perceber que ele já tem um exército. A primeira fase já foi concluída. Ele já tem um exército. Mas como é que ele vai ter um exército bem armado? Para isso ele precisa de quê? De dinheiro. Então, para ter dinheiro e equipar um exército, tornar mais forte ainda, ele precisa estar perto do dinheiro. E ele precisa estar perto de quem, galera? Da burguesia. Então, o Luís IX, ele vai tomar decisões, ele vai tomar medidas que vão de encontro às necessidades da burguesia. Por exemplo, ele vai criar leis, ou seja, ele vai ajustar leis e contratos. Observe que agora a burguesia ela está amparada por leis, ou seja, então se existem leis e contratos, qualquer transação econômica que a burguesia venha a fazer, existe uma lei e o rei pode cobrar e executar a dívida, ou seja, fazer com que a pessoa se torne com a obrigação de pagar a burguesia. E a burguesia vai ficar cada vez mais satisfeita com as decisões do rei, porque antes não existiam leis. Então a burguesia, ao fazer transações comerciais, porque nós temos o desenvolvimento do comércio, antigamente as pessoas pagavam se quisessem porque não existia lei nenhuma obrigação de pagar. Outra característica fundamental de Luís IX vai ser as suas mudanças financeiras, ou seja, ele vai unificar a moeda. Olha que importante, pessoal. Se você unifica a moeda, então se aquela moeda ela vai ser unificada em todos os lugares da França, porque antigamente não existia uma unificação da moeda, existiam várias moedas na época do feudalismo, e quando existia moeda, então agora, como ele vai unificar e criar uma moeda padrão com a imagem do rei, ele vai não só estabilizar a ação financeira, mas ele vai aumentar a capacidade de compra da burguesia. E isso, pessoal, há uma aproximação muito grande. A burguesia se sente amparada pelo rei. Então, se ela se sente amparada pelo rei, o rei agora criou leis e contratos para amparar a burguesia. Nós temos a criação de moedas e estabilização. Então, o rei ele acaba se tornando um fiador da burguesia. Ou seja, o exército que agora é dele, o exército forte, unificado, ele se torna o poder militar para prestar serviço à burguesia. A burguesia agora ela vai procurar se aproximar do rei para ser protegida, para que o rei proteja essa burguesia, tá bom? Então é muito importante vocês entenderem que esta é a segunda fase de criação do absolutismo. Então, nós temos agora a consolidação do exército, a desmilitarização da nobreza, a aproximação da burguesia, que é o dinheiro. Então, o que é o rei agora? O rei é um cara que tem um exército poderoso e agora tem dinheiro para a manutenção do exército e para a proteção dessa burguesia e se tornar um cara extremamente poderoso. Mas ainda há um empecilho muito grande. Qual é o empecilho? Nós temos a Idade Média, ela foi governada por quem, galera? Ela foi construída, nós temos aqui o apogeu da Idade Média, nós temos o domínio, a primazia da igreja, certo? E qual é a terceira fase para a consolidação do absolutismo? É o controle da igreja, certo? Então, primeiro, o Estado, o rei, ele já tem um exército consolidado, ele já tem a burguesia ao seu lado, mas agora ele precisa enfraquecer, ele precisa controlar a igreja, porque a igreja tem um papel social muito grande, a igreja controla. Se a igreja estiver ao lado do rei, nós temos aqui, pessoal, uma possibilidade muito grande da igreja exercer um papel de convencimento da população através do poder do rei. Pessoal, essas são as três principais etapas da consolidação do absolutismo. A primeira, a desmilitarização do exército, da nobreza.
nós temos a aproximação com a burguesia, que vem crescendo agora com a fase do capitalismo comercial, certo? E início da industrial. E nós temos agora o controle sobre a igreja. Quem é que vai fazer esse papel do controle sobre a igreja? Um dos reis caloríngios, né, chamado de o rei Felipe o Belo. Observe como o rapaz realmente é belo. Então, esse rei Felipe o Belo, ele vai ter posições conflitantes com a igreja. Então, ele imagina o seguinte: a Europa naquela época, principalmente a França, vinha passando por problemas financeiros muito grandes, desastres naturais, algumas coisas assim. E aí, pessoal, a igreja nunca foi tributada, nunca pagou impostos. Então, Felipe o Belo, ele vai decidir tributar a igreja, pagar, fazer com que a igreja pague impostos. Então, ele vai anunciar a tributação da igreja, a igreja católica. Ela, para superar a crise, ele vai ter que criar impostos, não mais só para a população carente, a população pobre pagar, mas agora a igreja ela vai ter que pagar impostos. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, pessoal, é importante falar que na época o Papa Bonifácio VIII, ele não concorda sobre hipótese nenhuma, e ele até ameaça excomungar, tirar, fazer a ameaça de todas as formas o rei Felipe o Belo. Bom, qual é a estratégia que o rei Felipe o Belo, o Caloríndio, ele vai fazer? Bom, ele não quer a responsabilidade para ele sobre a criação de tributos sobre o clero. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Como a gente pode tributar o clero e tirar a responsabilidade do rei? Então ele vai criar um órgão, né? Assembleia dos Estados Gerais. Observe como é importante isso, e isso vai se consolidar durante o Estado moderno. Primeira coisa, ele cria um órgão, a Assembleia dos Estados Gerais, e esse órgão ele vai classificar a população francesa em 3 estados. Ele vai classificar o primeiro estado como clero, o segundo estado como a nobreza, inclusive ele próprio, a nobreza e todos os seus vassalos. E nós temos o terceiro estado, que são todas as outras camadas, né? Que é a burguesia, os trabalhadores rurais, os operários. Então esses são o terceiro estado. Como é que funcionava essa assembleia? Era muito interessante. Cada estado tinha direito a um voto. É importante vocês se lembrarem disso. Ou seja, o clero poderia ser muito grande, mas o clero só emitia um voto. A nobreza podia ser muito grande, mas toda a nobreza só emitia um voto. E o terceiro estado, que era o maior ainda, em representação popular, mas só tinha um voto. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, Felipe o Belo ele vai fazer o seguinte: ele vai chamar e dizer assim, claro, você aceita pagar impostos para ajudar nas contas da França? Claro, pessoal, que o clero responde não. Então o primeiro voto era não do clero. Então lá na Assembleia eles vão perguntar: nobreza, você aceita que o clero pague impostos? A nobreza vota sim. E terceiro estado, população, camada mais baixa, média burguesia, vocês aceitam que o clero pague impostos? E aí é claro que o terceiro estado vai marcar sim. Então nós temos 2 votos sim contra 1 não. E o rei ele faz uma medida muito interessante, que ele tira da sua carga, das suas costas, a possibilidade de ter que tributar da igreja. Então, para todos os efeitos, foi a Assembleia dos Estados Gerais que tributou a igreja, não foi o rei. Então, é uma maneira, uma manobra que ele encontrou de tributar a igreja. Pessoal, isso vai ter um conflito muito grande. O Papa Bonifácio VIII ele vai se tornar totalmente contra isso. Ele vai ter problemas de saúde depois disso e ele morre. Aí é o pulo do gato. O rei Felipe o Belo, ele agora, depois que tributou a igreja, ele exerce, através do seu poder militar, que ele já tem lá dos primeiros reis caloríngios, e através do seu poderio financeiro, que ele aproximou-se com a burguesia, ele exige, o rei Felipe o Belo, ele exige que na eleição de novo papa se torne um papa francês. Por quê, pessoal? É a consolidação do rei. Ele sabe que ele precisa controlar a igreja. Ele já tem o primeiro passo, que é militarmente forte. Agora, ele precisa controlar a igreja. E aí, pessoal, vai ser eleito um Papa Clemente V, né? Papa Clemente V. E tem um momento importante
é que o rei Felipe o Belo, ele não só quer um papa francês, mas que ele quer que a sede da Igreja Católica ela venha a ser na França. E ele traz o papado para a França. E vai ser nesse momento, pessoal, que nós vamos ter que, lá em Roma, nós vamos ter um outro papa. A igreja vai ter, neste momento, nós temos outro papa e tem um outro lugar que eu não estou precisando onde. O que eu posso dizer para vocês é que, neste momento em que nós temos um papa francês, um papa romano e um papa em outra cidade, que eu não estou lembrando agora, me perdoe, mas depois eu vou atualizar para vocês, nós temos a igreja fragmentada, a igreja com 3 papas. A igreja ela vai passar por esse momento, que vai ser conhecido como o cisma do Ocidente. Pessoal, quando a igreja ela se coloca com 3 papas, quando ela tem 3 papas, nós temos aqui uma fragmentação da igreja, nós temos uma fraqueza da igreja. Peraí, e se a igreja fraqueja, e se a igreja ela diminui seu poder, quem aumenta seu poder? O rei. Então, nesse caso, pessoal, nós temos o fortalecimento do rei e a submissão da igreja a ele. É importante lembrar que depois do Papa Clemente V, nós temos mais 5 papas franceses. E isso, pessoal, vai ser a demonstração do poder do rei absoluto. Então, para esse primeiro momento, nós precisamos lembrar que o rei ele agora está militarmente forte, ele não tem mais um exército fragmentado, agora ele tem um exército unificado. A nobreza agora não tem seu próprio exército, a nobreza agora ela está submissa ao rei. Nós temos uma burguesia que está aproximada ao rei, porque o rei criou leis e proteção a essa burguesia, e aí acaba que a burguesia ela se aproxima do rei por conta também da unificação da moeda, e agora nós temos o controle da igreja, que é o terceiro passo para a consolidação do absolutismo. Pessoal, lembrando que essas 3 etapas aconteceram ainda dentro do feudalismo. E aqui, pessoal, nós temos a consolidação, a formação dos estados absolutistas na França, tá bom? É importante que vocês lembrem essas 3 fases. Essas 3 fases é de extrema importância. Bom, e lá no final da dinastia capetinga, já no final da Idade Média, nós temos a transição do reinado, né, da dinastia capetinga para a dinastia Valois. Então vamos entender. Como foi que aconteceu? Carlos VI, Carlos IV, perdão, ele morre sem deixar herdeiros. Tá aqui ele, Carlos IV, ele morre sem deixar herdeiro. Peraí. Então, quem é que vai suceder o trono se não houve herdeiros de Carlos IV? Então, pelas legislações daquela época, tinha que ser os parentes. E quem eram os parentes que reivindicaram o trono? Nós temos Felipe de Valois, esse rapaz aqui, que ele era francês. A dinastia Valois, eles eram parentes de Carlos IV. E nós temos o outro primo de Carlos IV, que vai ser Eduardo III. Pessoal, Eduardo III ele era o rei da Inglaterra. Então, a disputa entre França e Inglaterra vai fazer com que essa disputa do trono, ou seja, essa disputa de quem vai suceder o trono, vai levar a França e a Inglaterra a uma guerra chamada de Guerra dos 100 Anos. Esta Guerra dos 100 Anos vai ser o amadurecimento do absolutismo francês. E inglês também, tá bom? Eles estavam disputando principalmente um território de Flandres, né, que era uma grande produtora de tecidos. Mas lembrando que isso é o final da dinastia capetinga, certo? Nós temos aqui Felipe de Valois, ele vai disputar o trono com Eduardo, rei da Inglaterra, tá certo? Bom, o que nós podemos dizer sobre a Guerra dos 100 Anos, que é uma das principais características e um dos motivos para a criação do absolutismo? Quais eram os principais objetivos? Primeiro, o objetivo da Guerra dos 100 Anos era chegar ao trono francês. Isso é óbvio. Mas também, pessoal, nós temos o domínio da cidade de Flandres. Na Normandia, a atual Normandia, uma cidade extremamente rica, né, poderosa, onde eles vendiam tecido lá, e os ingleses eles queriam dominar esse território da França, porque se ele dominasse, ele se tornaria extremamente poderoso. E a França não queria perder esse território, e eles passaram muito tempo brigando por isso, tá certo? Bom, a gente lembrou que nós temos o cisma do Ocidente, e durante a guerra, os reis franceses eles vão fazer um acordo com a igreja. Qual é o acordo? Caso a igreja apoiasse
a França durante a guerra, caso a igreja apoiasse a França durante essa guerra, o que ia acontecer? Os franceses eles acabariam com o cisma do Ocidente e voltaria a sede da igreja para Roma. E aí, pessoal, claro e óbvio que a igreja ela vai declarar total apoio à França durante a Guerra dos 100 Anos. Isso é um momento importante. Por quê? Porque a França ela está guerreando com a Inglaterra. E aí, pessoal, quando a igreja ela declara guerra aos... Quando a igreja apoia os franceses na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra ela vai romper com a Igreja Católica. Então nós vamos ter aqui o anglicanismo, né? A formação de... nós temos aqui o rei Henrique VIII. Então nós temos a formação do anglicanismo aqui na Inglaterra e o rompimento com a Igreja Católica. E aí, pessoal, a França ela vence, né, a Guerra dos 100 Anos. Ela tem um fortalecimento do poder real, porque agora, observe, se vocês observarem, a França ela é apoiada pela Igreja Católica. E neste caso, pessoal, nós temos, durante a Guerra dos 100 Anos, um momento importante que vocês precisam lembrar, que são as revoltas camponesas, que durante a guerra, aquela baixa burguesia, ela vai entrar em conflito, né, com a nobreza, e a nobreza ela se torna cada vez mais dependente da proteção real. Bom, o que vai acontecer? Vai desencadear um movimento na França de sentimento nacionalista, principalmente pela figura da imagem, né, de Joana d'Arc. Pessoal, o que nós temos sobre essa Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos é uma guerra que vai durar muito tempo entre Inglaterra e França. A França vence essa guerra. Ela se torna um território bem mais consolidado ainda. A Igreja Católica ela apoia totalmente, incondicionalmente a França nessa guerra. E nós temos mais ainda o fortalecimento do poder real. Bom, outro ponto interessante para a formação da monarquia e do absolutismo francês que vão ser as guerras religiosas. Observe. O enfraquecimento da igreja, principalmente por conta do cisma no Ocidente, vão surgir em vários lugares da Europa, principalmente lá no Império Sacro Romano, Império Sacro lá na atual Alemanha, nós temos a formação luterana, né? As revoluções religiosas de Lutero. Na Suíça nós temos Calvino, João Calvino ele vai criar sua própria igreja. E lá na Inglaterra nós temos a formação do anglicanismo. Pessoal, a Igreja Católica está se fragmentando. Observe que na França isso não vai acontecer. Por que na França não vai acontecer? Vamos entender aqui aos poucos. Então, o que são essas guerras religiosas? Os católicos, né, liderados, principalmente os católicos, liderados pela família de nobres, ou seja, a nobreza eminentemente católica, em contrapartida, nós chamamos que era representada pela família de Guise, e nós temos uma família de protestantes, né, família burguesa. A burguesia em massa ela vai se tornar protestante, principalmente calvina. A família Bourbon. Pessoal, eles vão entrar em conflito, essas duas famílias, a família Guise e a família Bourbon, eles vão entrar em conflito, eles vão ficar totalmente disputando o território dentro da França. E, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: onde o rei se coloca diante disso? Onde o rei se coloca perante a isso? Como o rei vai fazer? O rei estava diante de um impasse nessa guerra. Então, nós temos o Carlos IX, ele vai ter um impasse muito grande. Ele precisa se manter aproximação com a burguesia ou com a nobreza. Então, ele, Carlos IX, ele vai decidir se aproximar da burguesia. É por questões óbvias. Porque a burguesia tem seu poderio econômico, tem dinheiro. Então, se a burguesia tem dinheiro, ele vai se aproximar da burguesia para enriquecer cada vez mais. Sua mãe, observe que isso é importante, sua mãe, Catarina de Médicis, ela vai apoiar a igreja. Ela não quer que seu filho apoie a burguesia. Vai ter um conflito entre ele, né, Carlos IX, e sua mãe, Catarina de Médicis. E isso, pessoal, vai ficar muito mais evidente quando vai acontecer em 1572, a noite de São Bartolomeu. O que é essa noite de São Bartolomeu? Vai acontecer quando um massacre, né, um massacre mesmo, a nobreza ela vai exercer um massacre sobre a burguesia, e nós vamos ter um massacre de muitas pessoas protestantes vão ser assassinadas neste período. Bom, isso é o conflito que vai existir dentro da França,
principalmente na sucessão de trono de Carlos IX. O seu sucessor, o seu filho, Henrique III, ele vai suceder o trono, mas o que acontece? Ele vai ser apoiado por um Henrique, outro Henrique. Então, Henrique, filho de Carlos, ele vai se tornar ele vai ser apoiado por outro Henrique, Henrique Bourbon. E a mãe de Henrique, né, a Maria Médici, ela vai apoiar outro Henrique, o Henrique Guise, né, porque eles eram católicos. Pessoal, nós temos um Henrique apoiado por outro Henrique contra outro Henrique. Nós temos 3 Henriques e isso vai gerar uma guerra, né, uma guerra dos 3 Henriques. Nessa guerra é importante vocês lembrarem que o rei Henrique ele vai ser assassinado, o Henrique de Guise, consequentemente, ele vai ser assassinado, e quem vai sobreviver vai ser Henrique Bourbon. O Henrique Bourbon, ou Henrique IV, ele vai se tornar o rei francês. Pessoal, nós temos um rei protestante na França. A França agora tem um rei protestante, porque ele era Bourbon, ele era da burguesia, ele apoiava o rei Henrique III na sua sucessão. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Nós temos um rei protestante na França. Vai ser o momento em que a Espanha entra, né? Porque a Espanha é um país extremamente católico, a Espanha de Felipe II, e a Espanha vai intervir. Não, você não pode se tornar... A França não pode ser um rei protestante, então nós vamos ter um conflito, né? Um conflito armado aí entre França e Espanha. E vai ser quando o rei Henrique Bourbon, que agora nós temos a dinastia Bourbon na França, a gente não tem. Então a gente precisa lembrar que primeiro nós temos a dinastia Carolíngia, agora a dinastia Valois, né, principalmente por esses reis, os reis Valois, depois da Guerra dos 100 Anos. E agora com a morte de Henrique Valois, que ele foi assassinado, e nós temos o seu apoiador, Henrique Bourbon, ele vai se tornar o rei. Agora iniciamos a dinastia Bourbon, certo? Muito importante que na dinastia Bourbon nós temos a consolidação do absolutismo monárquico na França. Quando nós temos a Espanha, quando ela contesta a existência de um rei não católico, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma menção muito interessante. Ele vai dizer aquela frase muito bem conhecida, deve ter no livro de vocês: Paris, bem vale uma missa. Ou seja, o que é que vai acontecer? Ele é um rei burguês, ele é um rei protestante, mas ele vai se converter ao catolicismo. Ao se converter ao catolicismo, pessoal, é muito importante que vocês se lembrem disso. Porque se ele se converte ao catolicismo, ele vai acabar se distanciando da burguesia, porque a burguesia é eminentemente evangélica, né? É eminentemente protestante. E aqui, pessoal, nós vamos iniciar a dinastia Bourbon, a dinastia de Henrique IV, né? Que é chamado o Henrique Bourbon, é esse rapaz, representado por essa figura. E quais são as suas principais medidas? Então, a primeira coisa que Henrique Bourbon, ou Henrique IV, vai fazer vai ser o Edito de Nantes. O que vai ser esse Edito de Nantes? Pessoal, ele vai dar liberdade de culto aos protestantes. Isso aí vai ser feito em 1598. E o que isso acontece na prática? O que acontece? Observe. Lá na Alemanha nós temos a reforma religiosa. Na Suíça a reforma religiosa. Na Inglaterra a reforma religiosa. E por que na França não teve? Se existir um massacre de São Bartolomeu que nem aquele, então por que não teve essa reforma religiosa? Porque o rei, que antes era protestante, ele se converte ao catolicismo, e para que não haja perseguição aos protestantes, ele vai ele vai fazer um edito de Nantes, onde o país, França é um país católico, mas França não persegue os protestantes. Ele dá liberdade de culto. Então, os protestantes eles podem ter seus cultos dentro da França sem que haja uma perseguição do Estado católico. Então, ele vai pacificar a França. Então, Henrique IV, ou Henrique Bourbon, o primeiro da dinastia Bourbon, ele vai pacificar a França e ele vai acabar com as guerras religiosas. Não existe mais conflito religioso. Então, observe que a França não houve uma reforma religiosa. Assim como aconteceu na Alemanha, no Império Santo Romano, e assim como não aconteceu na Suíça, como também aconteceu lá na Inglaterra, tá bom? E aí, pessoal, o próximo da sucessão
nós temos os 4 Luíses, certo? Luís XIII, XIV, XV e XVI. Essa aula nós vamos estudar até o rei XV, o Luís XV, tá bom? O rei XVI, o Luís XVI vão ficar para a Revolução Francesa. O próximo da sucessão vai ser o Luís XIII. Esse Luís ele vai assumir o trono muito novo, né? Então ele vai ser um dos principais reis da dinastia Bourbon que vai consolidar e amarrar todo o absolutismo monárquico na França, certo? Ele assume o trono com 9 anos, então ele é muito novo para ser rei. Então a sua mãe, né, Maria de Médici, ela vai criar uma regência, né? Então ele vai nomear um dos seus principais ministros, né, ministro de Estado, o cardeal Richelieu. Observe que nós temos aqui um cardeal católico. A aproximação da igreja, né? A igreja e o Estado estão muito íntimos, muito perto. Então, quem governa a França nessa época? Quem governa a França efetivamente é o cardeal Richelieu. Então, esse cardeal, ele que tem o domínio. O rei Luís XIII, ele é muito novo, ele tem 9 anos quando o cardeal Richelieu ele vai se tornar um dos seus principais mentores, os seus principais líderes. Então, qual vai ser a principal característica do Henrique XIII, ou perdão, Luís XIII? Vai ser a perseguição aos opositores do rei. Interessante. Preste atenção. Todo e qualquer opositor ao rei vai ser punido, vai ser caçado, vai ser preso. O cardeal Richelieu ele vai instituir a censura e a perseguição a todos aqueles que perseguem o rei. Ou seja, qualquer pessoa que critique o rei, essa pessoa está cometendo um crime de Estado e ela vai ser presa por isso. Outra forma que o cardeal Richelieu encontrou foi o seguinte: ele, para aumentar o seu poder e diminuir a oposição ao rei, ele vai decretar o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. Neste caso, pessoal, a nobreza ela é calada, então o poder é totalmente centralizado no rei. Então nós temos a ausência do parlamento. Então Luís XIII ele vai fazer isso. E nós temos, pessoal, as bases do militarismo e do absolutismo francês, ou seja, o rei ele se torna o seu absolutismo francês, ele se torna muito mais visível na Europa toda por conta da Guerra dos 30 Anos. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que a Guerra dos 30 Anos ela vai ser uma guerra dos Bourbons com Habsburgo. Então, quem são os Habsburgos? Pessoal, a Habsburgos são uma dinastia presente em vários estados. Por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Então, a França ela vai guerrear com muita gente por conta de questões religiosas também, porque os Bourbons eles são protestantes e os Habsburgos são eminentemente católicos. E também por questões territoriais. Lembrando, pessoal, que nesta guerra, Luís XIII ele vence esse conflito. Quando ele vence, então a França se consolida como poderio continental. Ou seja, não existe nenhum exército mais poderoso do que o da França. Eu estou falando em bases continentais. A Inglaterra se torna o grande poderio naval e a França se torna o poder continental. Nenhum país é mais poderoso do que a França, militarmente falando. Então, a França ela se consolida como um grande poderio absolutista francês com Luís XIII. Ok? Então, é importante que nós lembremos disso. E aí, pessoal, nós vamos para ele, o grande, a magnificência, né? O representante do absolutismo francês, o rei mais consolidado, ou o rei que teve o seu apogeu do absolutismo francês, rei Luís XIV, né? O rei Luís Sol, o rei Sol, onde ele teve aquela célebre frase, o Estado sou eu, onde ele revela que ele próprio é o Estado, a consolidação, a unificação do administrado e o administrador, tá certo? Então, quando ele fala l'État c'est moi, né? Quando ele diz o Estado sou eu, ele se torna o grande consolidação, ele se consolida, na verdade, o Luís XIV ele consolida o poder real francês
interno, certo? Ele vai consolidar a França internamente. Então, entendamos. Luís XIII consolida a França externamente. Luís XIV ele vai consolidar a França internamente. Ele vai ter alguns problemas, né? A oposição à centralização do poder, ela vai ser esmagada. Algumas pequenas burguesias e uma nobreza mais distante vai tentar contestar, e o rei Luís XIV vai esmagar, com o exército fulminante que ele tem, vai esmagar essa oposição e vai se tornar um rei francês que não tenha mais nenhum tipo de oposição dentro dela. E o rei Luís XIV vai ser marcado pela opulência, né? Ele vai ser marcado pela opulência, principalmente pelo Palácio de Versalhes. Ele vai se tornar o símbolo do poder real, o distanciamento social do rei às outras sociedades. O rei Luís XIV ele vai criar regras de etiquetas para que as pessoas se sintam parte da nobreza, para que a nobreza se distancie cada vez mais, para que de imediato você note quem é nobreza, quem é plebe, quem é primeiro, segundo e terceiro estado. Então, nós vamos ter o distanciamento social da nobreza com as outras instâncias do poder francês. Pessoal, aqui nós temos algumas imagens, principalmente do Palácio de Versalhes. Aqui nós temos o salão central, né? Nós temos a entrada do palácio. Observe a opulência, observe a riqueza desse palácio, todo banhado a ouro, e isso tudo é destinado ou pago com dinheiros militares. Aqui à frente do palácio, certo? O palácio gigantesco para dar conforto a toda uma nobreza que vai ficar do lado do rei sempre, né? Nós temos aqui o jardim interno, né? O jardim interno criado por ele, e uma fonte nas imediações do palácio. Pessoal, é um palácio extremamente populoso, muito rico, e para mostrar o poderio econômico da França naquela época, principalmente do rei, certo? Eu trouxe uma imagem importante aqui, uma imagem interessante, que o rei Luís XIV ele vai ser pintado fazendo uma referência ao rei. Aqui ele está sendo comparado a Zeus, certo? Ele se torna Zeus, e todos os outros súditos, ou seja, a sua família vai ser representada como se fossem deuses gregos. Então, ele se torna como um rei, ele se intitula rei, e ele vai ser pintado como um deus. Ele vai ser referenciado por Zeus, ele é como se fosse Zeus personificado. Uma coisa interessante nessa imagem é que todas as pessoas dessa imagem têm a cara dele. Então, todas as pessoas, se vocês perceberem, todas as pessoas têm a figura, a imagem dele. E ele acaba dizendo que ele é todo mundo, ou seja, então ele governa todo mundo. Então, todas as pessoas são submissas a ele, e ele caracteriza mais o seu poderio militar. Aqui a gente vai falar sobre as regras de etiqueta, de distanciamento social. Luís XIV ele vai criar roupas muito opulentas, ele vai criar regras de etiquetas, a peruca, os jantares com vários talheres. Então, assim, para que isso? É para que haja um distanciamento social mesmo, para que ele possa mostrar que a nobreza ela está muito distante das outras classes. Se você se coloca dentro de uma mesa e você tem ali 8 talheres, garfos, facas, você não serve para aquilo, então ele vai criar regras de etiquetas para que as pessoas se tornem, percebam o que elas são, e há uma separação social da nobreza com as outras classes, tá bom? E aí, pessoal, nós temos uma imagem interessante, né? A questão desproporcional. Nós temos aqui um rosto de um rei velho, mas nós temos umas pernas torneadas e um corpo de um homem jovem. E o que é isso? É uma pintura, né? Uma pintura histórica exaltada à celebração do episódio ao personagem histórico do rei. Então, o que nós podemos tirar dessa? O rosto ou a expressão, né? Um distanciamento das coisas terrenas, ou seja, a teoria do poder divino, ele não tem expressão, ele não demonstra risos nem espanto, certo? Uma espada empunhada aqui, que representa o seu poderio militar, seu grande poderio militar. A flor de lis, que é a representação da realeza, certo? A coroa aqui, que fala sobre o seu poderio, poder real. O cetro, que sua autoridade, ou seja, a aproximação com a igreja. E nós temos, pessoal,
é a postura dele, as vestimentas dele como distanciamento social. E ele acaba se tornando um rei muito opulento, um rei muito rico, e ele provoca esse distanciamento social, e ele quer provar que ele é mais poderoso que todo mundo. E aí, nós vamos ter algumas guerras, né? As guerras do Luís XVI, Luís XIV. Primeiro, ele cria um exército muito forte, um exército de 500 mil soldados uniformizados, treinados e assalariados, e isso é muito caro. E aí ele começa a comprar guerras muito fracas, guerras que vão custar caro, e ele não vai ter ganhos financeiros com elas. A guerra de sucessão, né, na França, na Espanha, ele vai guerrear com a Espanha para colocar o seu neto, né, coroar. As guerras navais para a Inglaterra, inclusive na independência dos Estados Unidos, ele vai ter alguma participação. Então, o que é que vai acontecer? Luís XIV ele vai gastar muito com guerras, ele vai gastar muito com a manutenção do Palácio de Versalhes, que é muito caro, ele vai gastar com a manutenção da opulência do primeiro e do segundo estado, para manter o primeiro e o segundo estado com as suas regalias. E isso vai acabar drenando o dinheiro do estado. Ele vai começar a enfraquecer. E só os impostos do terceiro estado estão conseguindo compensar os gastos. Então o que ele decide? Ele decide aumentar os impostos do terceiro estado. E isso vai ter problemas, né? Porque ao aumentar o imposto, nós temos uma burguesia insatisfeita que vai futuramente romper com esse reinado. Nós vamos ter a Revolução Francesa, tá bom? Então, Luís XIV ele vai fazer o fim da isenção fiscal para a nobreza, ou seja, os impostos do terceiro estado não estão suficientes para pagar as contas do estado. E o que ele vai fazer? Ele vai isentar, ele vai acabar com a isenção da nobreza, ele vai cobrar impostos da sua própria nobreza. Então, a partir daí, nenhum nobre está isento de pagar impostos, ou seja, a própria nobreza, a sua volta, tem que pagar imposto. Nós vamos ter a reação feudal, né, que é chamada de os nobres, eles vão querer manter seus privilégios e acabam isolando o rei. Então, é importante, a burguesia distancia-se do rei por conta do aumento de impostos e a nobreza também. Então, o que é que vai acontecer? O rei Luís XIV, ele isolado, ele vai se aproximar de quem? Da igreja. Então, em 1685, ele vai revogar o Edito de Nantes, ele vai começar a perseguir os protestantes novamente. Isso vai ser um tiro no pé muito grande. Por quê? Porque a grande parte da burguesia que vai ser perseguida de novo por um Estado católico, eles vão fugir, né? Eles vão sair em fuga da França procurando outros lugares para morar. Peraí, mas se a burguesia vai, o dinheiro também vai embora. Então vai ser quando ele tenta fazer uma medida para capturar de volta, trazer de volta a burguesia, que ele vai instituir a Paulée, né? A Paulée, que é uma venda de títulos. Ou seja, antigamente a nobreza só poderia ser nobreza com sangue nobre. Pai e mãe nobre se tornam nobre. Agora, o rei Luís XIV ele vai fazer o enobrecimento da burguesia, ou seja, a nobreza agora ela pode ser comprada. Aquela burguesia pode comprar títulos. É uma tentativa dele de conseguir dinheiro para pagar os impostos ou pagar as contas, as dívidas, né? Ele vender títulos. Nós temos agora uma burguesia que se torna nobre. Pessoal, isso vai acabar uma insatisfação muito grande da nobreza, né? Então, a nobreza de nascimento ela não vai querer se aproximar desse rei, porque ele agora está dando cargos de nobre a uma população não nobre, né? Bom, Luís XIV morre e quem vai assumir é Luís XV, pessoal. Luís XV, ele vai ter um mandato longo, né? Mas ele vai ter algumas mudanças na França. Assume o trono aos 5 anos, né? Através de uma regência também, controlado pela alta nobreza. Luís XV, ele vai assumir aos 5 anos de idade, mas como ele é muito novo, uma regência nobre vai assumir no seu lugar. E claro que a nobreza ela vai restaurar todos os seus privilégios, tanto fiscais como políticos. O que acontece, galera? Quebra. A França não tem dinheiro para pagar nada. A França entra em colapso. Não tem dinheiro para pagar.
o exército, que começa a fraquejar, e não tem dinheiro para pagar as suas contas, porque é muito grande. Então, essa nobreza que restaura os seus privilégios também aumenta os impostos da burguesia. E essa burguesia vai acabar se tornando, acabar questionando o poder do rei, né? O rei começa a ser questionado a partir do rei Luís XV. E nós temos problemas muito graves com este rei, porque ele mesmo com a França quebrada, ele decide guerrear com a Inglaterra, né? Ele vai lutar com a Inglaterra e vai ter sua primeira derrota, a França vai ter sua primeira derrota com essa Guerra dos 7 Anos, derrota para a Inglaterra. E no leito de sua morte, quando ele chama o rei Luís XVI, que nós vamos falar sobre ele depois, ele vai falar: meu filho, depois de mim, o dilúvio. E realmente vai ser isso. A França vai entrar em decadência, tá bom? Muito bem. Nós finalizamos nossa aula de hoje com Luís XV.